Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Eu posso ouvir um glória bem forte. Glória a Deus. Deus é bom, não é, igreja? A palavra diz que Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E tem realmente acontecido em nossas vidas. Você e eu, nós somos resultado dessas promessas de Deus que têm acontecido. As misericórdias têm acontecido na nossa vida, as providências do Senhor têm acontecido na nossa vida. E nós temos que ser gratos a Ele. Um culto como esse, um culto de domingo, um culto de primícia, o primeiro culto da semana, ele tem que ser glorificado. Ele tem que ser louvado através de nossos lábios. Porque ele vai fazer parte do restante da nossa semana. Nos dias que virão, né? No dia de amanhã. A sua identidade está hoje, nessa noite. Entregue o seu melhor, o melhor conteúdo, o que está no seu coração, Senhor. A palavra diz: entregue os teus caminhos, o caminho, as suas intenções, né? O que você almeja, tudo nas mãos do Senhor. E o mais Ele vai fazer, tudo Ele faz com perfeição. Deus não faz nada por incompleto. Tudo que Deus faz é perfeito. Vira para o seu irmão e fala assim: é noite de perfeição na sua vida. Diga glória a Deus. Abra o livro de Jó. No livro de Jó, Deus tem uma palavra muito forte para nos trazer nessa noite. Livro de Jó. Aleluia, livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga: Senhor, me ajude, que alguém vai te ajudar. Livro de Jó, capítulo 2. Vai declarar a adversidade e a cruel aflição de Jó. No versos 1 do capítulo 2, vai dizer: e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pele pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu.
receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Diga glória a Deus. Até aí por enquanto. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma palavra do Senhor nesse lugar, meu Deus, na tua casa, mediante a teus filhos e filhas, mediante, Pai, aos ouvintes, mediante, meu Pai, a cada ouvido sensível, meu Pai, a tua palavra que veio nessa noite, receber, meu Deus, não aquilo que ela quer, o que ela quer, meu Pai, designar a vontade dela, mas receber, meu Deus, o que for da tua vontade, porque a sua vontade, meu Deus, é a melhor, é a mais perfeita e agradável, em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: a vontade de Deus é a melhor. A vontade de Deus é melhor. Estava eu em casa e pedindo a Deus uma confirmação da palavra, e fui buscando a palavra, e me veio a palavra de Jó, uma palavra doída, que machuca, né? E que a gente realmente se constrange, porque a presença do Senhor na vida de Jó era eminente, acontecia de uma forma assim constante, e Jó não ficava para trás. Jó era um homem sincero, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, ele recebeu esses predicados não só de um homem comum, não de uma pessoa mortal, não de uma pessoa que não tem autoridade, mas esses predicados, eles foram observados pelo próprio Deus. É os adjetivos, né? As qualidades de alguém observado pelo próprio Deus. E nós estamos aqui nessa terra e nós sabemos que nós estamos sendo observados por Deus todos os momentos de nossa vida, 24 horas. O guarda de Israel, esse guarda que não dorme, ele tem nos observado, ele nos tem dado chances, ele tem nos orientado, ele tem nos mostrado tantas coisas, através da tua palavra, através dos sinais, através de experiências, de tantas coisas que nós vivenciamos nos dias a dia. A gente tem entendido que Deus tem falado conosco de alguma forma. Nós não podemos negar que Deus é conosco, que Deus está o tempo todo nos dando essas oportunidades, essas misericórdias, essa graça dele todos os dias das nossas vidas. E Jó, ele tinha essa identidade, ele orava, ele fazia sacrifício, porque ele entendia também que os seus filhos tinham pecados, tinha problemas, tinha questões de murmurações, de blasfêmias com o próprio Deus, tinha impasses, e muitas das vezes nós também temos esses impasses. Se você quer conhecer um homem, você quer conhecer a mulher, se você quer conhecer aquele que é de Deus, não é nos momentos de festas, não é momento de festejo, de alegria, de bonança, de quantidade, de grandes coisas chegando, de portas que estão sempre abertas, que tudo está dando certo. Isso é muito bom, isso é importante. Quem não quer, eu quero, você quer, nós queremos, mas nós entendemos também que tem dias bons, mas também tem dias maus. E o servo do Senhor, a serva do Senhor, ele é conhecido não no seu itinerário, onde produz somente a felicidade, mas no itinerário onde também produz a escassez, onde produz a dor. E muitas das vezes é nesses momentos que nós somos testados e provados. Não é provado nos lugares bons, mas muitas vezes provado nos lugares ruins, que nós não queremos deparar. Lugares como esses, desertos, vales e muitas outras coisas que você tem enfrentado, tempestade,
coisas têm chegado na minha vida e na sua vida que nós entendemos que há uma permissão da parte de Deus, mas que é uma vontade de Deus extrema de fazer com que eu e você no final sejamos vitoriosos. Essa é a verdade. Se você está enfrentando os desafios que muitas das vezes você diz que não tem jeito, que são impossíveis, não se preocupe. Você não vai conseguir vencê-los mesmo. Entregue a Ele esses desafios nas mãos de Deus. É Ele que vai vencê-los por você. A peleja que você tem enfrentado não pertence a você, pertence àquele Deus que você serve, pertence ao Senhor que você tem servido, pertence a Deus, pertence a Deus, pertence ao Senhor dos exércitos. É Ele que vai vencer toda a guerra que você tem enfrentado. É você confiar nele, é você depositar sua fé nele, é você ter expectativa que dias virão e melhores do que esse que você tem vivido hoje. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu sei que tem um Deus que está com você 24 horas, que não esmorece, que não retrocede, que não possui nele infidelidade, que não possui nele distância alguma acerca de você. Ele é seu Deus. Glorifica isso, glorifica a Deus nisso, porque Ele é o seu Deus. Muitas das vezes estamos afoitos, estamos assim tão predispostos a ganhar uma luta e vamos com as armas erradas. Pegamos armas que muitas das vezes Deus falou: essa não é a arma que eu te entreguei. Usamos estratégias essas que não foram a estratégia que Deus tem nos entregado ou que vai nos entregar. Porque tem um momento certo, presta atenção, tem um momento certo para Deus contra-atacar. Tem um momento certo. Às vezes você vê situações, o cenário que você tem vivido, essa tribulação que você tem enfrentado, e você fala assim: onde tu estás, Deus, nesse momento? Ele está bem perto de você. Só que Ele está esperando o momento certo de contra-atacar. O diabo, o Satanás, mediante aos filhos de Deus, também estava reunido perante a Deus. Eu quero dizer para você, você vem à igreja, mas o inimigo não fica satisfeito. Você vai orar, o inimigo não fica satisfeito, mas o problema é dele por não ficar satisfeito. Porque enquanto você dobra o seu joelho, enquanto você ora, enquanto você clama a Deus, Ele vai te retirar. Ele não tem poder, Ele não tem vez naquela pessoa que se rende ao coração de Deus. Diga glória a Deus. Ele não tem condições alguma de vencer você. Ele tenta, ele se esforça, ele não para. Ele está o tempo todo querendo acabar com a sua vida, porque ele não tem outro propósito definido. E tenta. Ele veio nessa terra com um propósito somente de matar, roubar e destruir. Ele não tem outra expectativa, ele não pensa em outra coisa, ele não almeja outra coisa senão destruir você. Só que ele não quer destruir você, presta atenção, ele não quer destruir você num segundo, numa hora, num dia, ou em alguns dias, talvez anos. Ele quer destruir você aos poucos, porque ele quer mediante o que você esteja enfrentando, demonstrar que é ele que é o governador desse mundo. É Ele que vai acabar com a sua vida. É Ele que tem o poder da sua vida nas mãos dele. Mas Deus disse uma coisa interessante. Ele disse uma coisa interessante aqui no verso 4, vamos ler o 4, 5 e 6. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e terás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida.
Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Esse estado de Jó não foi o estado inicial. Antes mesmo de chegar a esse estado, a essa situação, Jó perdera dos filhos, perdera os seus gados, os seus animais, perderam o seu patrimônio, suas fazendas, perderam tudo aquilo que ele tinha. Jó, aquele que era conhecido como um dos mais importantes, o maior de todo o Oriente, agora era um Zé Ninguém, não tinha nada, perdeu a coisa mais preciosa, os seus filhos. Os seus 10 filhos morreram, não foram para o hospital, não foram para um centro de recuperação, não, eles morreram, acabaram, não existiam mais. Imagina a tristeza, a agonia de uma pessoa que mediante a Deus é temente, reto, que se desvia do mal, que é sincero, que tem integridade. De repente ele vê uma situação totalmente adversa, uma situação pela qual ninguém quer passar. Muitas pessoas têm falado: eu sou como Jó. Não considera dessa forma, nem pense. Nós não passamos nem de 1% do que aconteceu na vida de Jó. Jó tinha tudo, irmãos, tinha tudo, toda a riqueza, tinha tudo. A Bíblia cita como ele era cercado de bens, de bênção de Deus, de coisas boas, de maravilha. Ele não conhecia esse sentido, entenda isso. Ele não conhecia o sentido de viver a miséria, de viver a escassez, de viver a doença, a enfermidade. E não uma enfermidade qualquer, que você toma um medicamento, que você vai ao médico, faz um exame, e você faz isso, faz aquilo, e um tratamento te cura. Não, era uma doença que foi colocada pelo próprio diabo, uma doença mortal, uma doença que de uma forma gradual, passo a passo, ia comendo Jó. Uma doença que começava ali na sua carne e chegava até os seus ossos. O câncer. O câncer hoje, diante da medicina, dependendo o tipo de câncer, não tem nem tratamento, não tem nem cura, não tem nada, não tem nenhuma condição da pessoa ficar livre daquilo. Agora imagine naqueles tempos, né? Aqueles tempos que não tinham condições algumas. Então Jó estava à mercê de uma praga, de uma chaga mortal. Perdeu tudo, estava na miséria. E de repente ele é obrigado a viver outra realidade. Nós não estamos preparados para viver outra realidade. Muitas das vezes estamos sempre preparados para viver o bom, o melhor. E nós queremos isso o tempo todo, nós pedimos isso o tempo todo, mas nós esquecemos que há momentos que nós vamos ser testados, para que a gente possa, no final, glorificar o nome de Deus. Tem enfermidades que chegam na minha vida e na sua vida, que não vai ser para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Entenda isso, o que você está vivendo, o que você está passando, o que está chegando na sua casa, o modo que você está aqui hoje, muitas das vezes aos pedaços, porque muitas das vezes nós chegamos aos pedaços na casa de Deus. Entenda que não é para a sua morte, é para que a glória de Deus manifeste na sua vida. É para que o nome de Deus seja glorificado, é para que o nome de Deus seja exaltado, é para que um dia você reconheça que você tem um Deus que não desampara, que não esquece de você, um Deus que o tempo todo está diante de você, que preocupa com você, que entende que se você deixar nas mãos dele, ele vai tratar, ele vai curar, e ele vai te dar vitória. Diga glória a Deus. Mas nós entendemos. E com
que vamos passar por momentos difíceis. Se não é que nós estamos passando. Mas é por isso que nós estamos na casa de Deus. É por isso que nós estamos na casa de Deus. Agora eu te pergunto, se as coisas têm acontecido com você na presença de Deus, com você temente a Deus, que você reconhecendo esse Deus. Agora imagine se você sair da presença de Deus. Imagine você longe da presença de Deus, afastado da presença de Deus. Imagine você sem Deus. Imagine um povo sem Deus. Imagine isso. Se já está difícil com Deus, imagine sem Deus. Se já está difícil você clamar, pedir a Deus e as coisas muitas vezes não acontecerem, imagine você não ter Deus. Vai pedir a quem? Vai se refugiar a quem? Que vida difícil, dolorosa. Que insensatez é essa pessoa que discute com você, que fala que esse Deus, que será de você com esse Deus que não tem feito tantas coisas na sua vida, e muitas vezes sai da sua boca, murmura, questiona, lamenta, indaga, por que não tem acontecido e acontece com Ciclano Bertano? Porque tem um momento, tem um tempo certo para acontecer todas as coisas. Eu acho que assim, o deserto, foi bem dito que há um deserto na minha vida e na sua vida. E esse deserto, ele tem um itinerário, ele tem um trajeto, ele tem uma finalidade. Você não foi projetado para morar no deserto, mas foi projetado para passar no deserto. A partir do momento que você fala assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família, eu quero isso para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu filho. Você, a partir do momento que você projeta alguma coisa para a sua vida, para melhoria, porque ninguém projeta algo para destruir a sua vida, ninguém projeta coisa ruim, todo mundo pensa coisas boas. Ninguém aqui está falando assim, eu vim buscar coisa ruim para a minha vida a partir do momento. Não, nós viemos buscar coisa boa, nós viemos buscar Deus, nós viemos buscar resposta. Quem veio buscar resposta nessa noite? Aleluia. Você vai buscar resposta, veio buscar, então você vai levar resposta, porque Deus responde a oração do justo. Diga glória a Deus. Deus está te vendo, Deus sabe de todas as coisas, dos mínimos detalhes. Você sabe uma parte, Ele sabe dos mínimos detalhes. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Se esquadrinha, Ele meio que coloca sobre a mesa todos os pedacinhos, sabe cada fragmento, sabe cada importância de tudo aquilo que você tem pedido. Ele conhece detalhes e mais detalhes da sua vida, que a pessoa mais íntima não conhece de você. E nem mesmo você conhece de você o que Deus sabe e quer para você. Você pede algo e Deus te dá outra coisa. Assim é Deus. Eu estou pedindo coisas a Deus e Deus está me dando outras coisas. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque não é uma rotina na presença de Deus com escassez. É uma rotina na presença de Deus com abundância. Porque Ele veio para dar vida em vida e abundância. O parecer de Deus, o manifesto de Deus nessa terra foi para trazer vida e vida em quantidade. Vida boa, vida rica. Ele diz, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele diz, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É se quiser, é se você ouvir. Se você prestar atenção em cada coisa, Ele fala com você nos mínimos detalhes. Você entra no seu quarto, no seu secreto, e fala com Deus, e Ele responde no seu secreto. Você não precisa de multidão, você não precisa de muita gente ao redor, você precisa só de Deus. Fala assim, eu só preciso de Deus. Você só precisa de Deus. Deus já é o bastante. Deus é que te justifica, diga glória a Deus. É Deus que te dá autoridade, diga glória a Deus. Se você veio buscar autoridade, você fala assim, mas que autoridade veio buscar? Autoridade é essa para pisar nessas serpentes e escorpiões, para pisar sobre a doença, sobre a enfermidade, para pisar sobre tudo aquilo que tem você enfrentar. Autoridade. Você veio buscar nessa noite autoridade. Presta atenção. A única importância do servo, da serva do Senhor chegar na igreja é buscar autoridade. Você veio buscar autoridade. Ele está te entregando autoridade para você hoje pisar a partir desse momento no teu problema, sobre tudo aquilo que tem que ser levantado na sua vida. Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Autoridade é essa que não é dada por homem, não é dada por qualquer pessoa, é dada por Deus para você. Autoridade.
verdade, escape, está te dando estratégia, Deus está te dando a solução. E muitas das vezes você não tem observado, porque são detalhes. São detalhes que muitas das vezes o inimigo chega e leva esses detalhes. No momento que Deus está falando com você, o inimigo vem e tira esse detalhe. É a semente plantada na beira do caminho. Há lugares que a semente vai dar condições de chegar ao solo e se fertilizar. Mas tem semente que cai e o inimigo rouba. O inimigo leva. E eu falando com Deus, Senhor, palavra tão forte e doída, porque você vê uma pessoa sofrendo, é bom? Não. A Bíblia diz que os amigos de Jó, eles levantaram um luto silencioso por 7 dias e por 7 noites. Por quê? Porque eles não aguentavam ver a agonia e a dor de Jó. A Bíblia diz que aquela dor de Jó, ela se martirizava na carne. E Jó tinha um pedaço de telha que ele raspava as suas feridas. Olha, irmãos, uma certa feita eu vi uma pessoa, era mais novo, tinha meus 15, 16 anos. Eu lembro que eu vi uma pessoa assim, eu fiquei com o meu coração assim, angustiado. Tem muitas coisas que você quer resolver para as pessoas, você não consegue resolver porque não está em você resolver. Você quer de repente até compartilhar, falando, tira um pouquinho dessa dor, passa para mim, porque a dor é tanta, a angústia é tanta. E eu vi essa pessoa, presta atenção nesse detalhe, eu vi essa pessoa coçando o corpo, né? Eu trabalhava num açougue e de frente ao açougue essa pessoa parou do outro lado e ela começou a coçar o corpo todo. Ela coçava e chorava, aquela agonia tremenda. Ela coçava a cabeça, coçava o peito, coçava a perna, coçava o corpo todo, irmãos. E todo mundo vendo aquela cena. Eu perguntava o que está acontecendo. Algumas pessoas chegaram e falavam assim: aí está com sarna. Quem deve falar em sarna? Sarna é que acomete animais, né? E pode contaminar o ser humano também. Então essa pessoa coçava aquela agonia, tristeza. E a Bíblia relata que Jó coçava, mas não era uma sarna, era um câncer. Era tudo que de pior que existe de doença foi projetada sobre um servo de Deus, sobre Jó. Tudo que era ruim foi jogado, foi martirizado sobre ele. E foi atacado com uma chaga mortal. E o inimigo todo o tempo, ele estava investindo isso aí. Ele pediu isso aí, Deus deu a permissão para ele tocar em Jó. Só não tirar dele a vida que pertencia a ele. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Porque Deus tem uma estratégia naquilo que você está passando. Preste atenção. No deserto que você está enfrentando, seja o inimigo atrapalhando a sua vida, seja o inimigo atazanando, seja o inimigo trazendo alguma coisa contra a sua vida, Deus tem a vida, a sua vida nas mãos dele. Está segura nas mãos dele. E tem um tempo certo de Deus contra-atacar. Jó, ele acreditava dessa forma, e mesmo vivendo toda aquela constância, porque aquela rotina, a Bíblia não cita um dia, não cita uma semana, um mês, essa enfermidade. Agora imagina esse homem já acometido dessa enfermidade, e no seu pensamento o inimigo soprando: você era poderoso, você era autoridade, você tinha isso do bom, do melhor, né? Perdeu seus filhos, perdeu suas propriedades, perdeu seu dinheiro, perdeu suas riquezas, perdeu tudo, agora está aí, e dando risada. E é assim que acontece, irmão. Você vive momentos na vida da sua vida que você tinha muitas coisas, e de repente algumas coisas foram tiradas de você. E você não entende porque certas coisas foram tiradas de você. E a vida foi passando, e Deus deu inúmeras oportunidades para mim e para você, para uma reviravolta. Porque tem uma reviravolta, entendeu? Tem um ataque, mas tem uma reviravolta.
Tem um momento de você passar por um deserto, por uma dor, mas tem um momento de você passar por um momento de alegria, de transbordar de felicidade. Há um momento de resposta de Deus, quando a gente entende que Deus está tomando conta de nós. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor, que confia. O que é que confiar, irmão? Confiar é porque eu estou tudo bem, eu posso esperar. Não tem, está falando confiar naquilo que não podemos esperar. Entenda isso, porque tem coisas na sua vida que você vai chegar e falar, eu preciso para hoje, não posso para amanhã. Entenda isso. Tem coisas que eu preciso hoje, que Deus vai me dar hoje, mas tem coisas que eu posso receber amanhã. Tem coisas que eu posso esperar, mas tem coisas que eu não posso esperar. A Bíblia fala, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, é aquele que confia mesmo, é aquele que confia na adversidade, como Jó confiava, na dor, como Jó confiava, à beira da morte, como Jó confiava. Eu não sei quando ele vai vir, mas eu sei que o meu Redentor vive e o que um dia, no fim, ele virá sobre a terra, ele virá manifestar. Eu sei que ele vive, eu sei que o meu Redentor vive. É isso que você tem que colocar como caráter na sua mente, que ele vive e que um dia, que por fim, no final, ele te justificará. No final é a vitória. A vitória não é no começo. Tudo para você conseguir é passo a passo. Você é o que é hoje, naquilo que você conhece, porque você teve passo e mais passos, degraus e mais degraus. Entendeu? Caminhada. Não foi fácil você chegar até onde você está hoje. Qual for o negócio que você exerce nessa terra, qual for a sua função, não foi fácil você chegar até onde você chegou. Agora você vai dar isso de bandeja para o diabo? Jó não deu. Mas a Bíblia cita que uma pessoa importante na vida dele deu. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas é impressionante que uma pessoa, tudo isso nós voltamos para chegar numa pessoa que você acha mais importante do seu lado. O marido, o que ele acha mais importante do seu lado é a sua auxiliadora, a sua ajudadora, é a sua esposa. Presta atenção, esposa. A esposa da mesma forma, ela acha a importância do seu marido, que é o seu provedor, é o seu mantenedor, é aquele que está do seu lado, aquele que te dá força, aquele que te levanta. Então, um com sentimento mútuo ao outro para ajudar o outro. Foi assim desde o princípio. Foi por isso que Deus fez a mulher, para ser auxiliadora, para ser aquela que ajudaria. Só que no versos 9 vai dizer assim: então sua mulher lhe disse, mulher de quem? Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com teus lábios. Estão entendendo? Perdeu tudo. A enfermidade tomou conta dele. A morte espreitava. A qualquer momento Jó podia não existir mais devido à doença. Só que Jó
Bíblia diz que em nada ele blasfemava contra Deus. Ele chegou a dizer que amaldiçoava o dia que ele nasceu. Ele chegou a dizer tantas coisas, mas não contra Deus. O sentimento que estava dentro de Jó era um sentimento de um caráter daquilo que Deus já o designava desde o princípio. Homem sincero, honesto, temente a Deus e que se desviava do mal. Todas as pretensões que Deus colocou sobre Jó e que disse: você está vendo meu servo Jó? Falou para Satanás. E Satanás deixou bem claro que se Deus tirasse dele tudo, ele ia amaldiçoar, ele ia blasfemar, ele ia abandonar Deus. Só que Deus já sabia. Porque se Deus falou que ele era reto, sincero, que temia ele e que se desviava do mal, é porque isso acontecia e iria acontecer. Só que o diabo, ele quer o tempo todo trazer o que? Dúvida. Não no coração de Deus, porque não entraria. Mas Deus deu toda a condição. Tudo aconteceu porque Deus deu toda a condição para que o Satanás, o mal, operasse na vida de Jó. Mas para quê? Para que no final, quem saísse perdedor, quem iria perder, não era Deus, era o diabo. As coisas estão acontecendo na sua vida para demonstrar que no final, quem é o vitorioso é Deus, é a glória de Deus, não o diabo. Não o diabo. O que você tem enfrentado é para que a glória de Deus venha se manifestar, não a glória do diabo. Mas Jó, ele queria mais, porque você quer mais. Você quer mais carinho, você quer mais segurança, mesmo você vivendo os momentos ruins, mesmo vivendo essa doença. Jó queria cuidados, Jó queria atenção, presta atenção. É importante, você sabe quando você está passando por uma dor, um carinho de alguma pessoa, chegar, calma, vai dar tudo certo. Calma, respira. Deus é contigo. Você vai sair dessa. Não se preocupe. Eu sei que está doído, mas eu estou aqui do seu lado o tempo todo. Nós vamos vencer juntos. Só que essa mulher, ela disse: porque ainda retém a tua sinceridade a Deus. Porque ainda continua sendo fiel, porque ainda continua nessa situação. Você não viu que já perdeu tudo, perdeu seus filhos, ó. Você perdeu seus animais, perdeu suas propriedades, perdeu o seu êxito, perdeu tudo, perdeu seus funcionários. Você não tem mais nada. E para piorar, você está nessa doença. Você está vendo quantos dias você tem enfrentado essa doença e nada, cada dia que passa você tem percebido que você está cada vez pior. E a tendência é ficar pior. Não vai dar certo. Eu já perdi minha esperança. Se você quer continuar com esse Deus, continua. Mas eu já perdi. Mas eu consigo te dou. Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoar Deus aqui é falar assim: abandona Deus. Você não tem como amaldiçoar Deus, tem? Mas abandonar tem. Abandona, nega Ele, fala que não é mais o seu Deus. Acaba com isso. Por quê? Porque no mesmo tempo a mulher dele via a fragilidade de Jó, via a escassez, não via resultado. Ao mesmo tempo a mulher de Deus, a mulher de Jó queria que aquilo acabasse. Não queria mais ver aquela enfermidade, aquele problema, queria que Jó morresse. Simplesmente morra, que acaba o problema. Só que Jó, ele deu uma resposta a ela. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Não está falando de uma doideira porque a pessoa surtou, né? Porque tem um problema mental. É uma doideira de entender que tem um Deus que a qualquer momento vai nos justificar, que a qualquer momento vai nos abençoar.
qualquer momento Ele vai operar. Que tem um Deus que vive, que tem um Redentor que vive. Como falas qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Aí você nota que Jó cala a mulher dele, silencia. E Jó percebe que ele está sozinho mesmo. Tem momentos na minha vida, da sua vida, que você não vai ter ninguém. Nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus amigos, ninguém. Porque Deus quer uma particularidade com você. Deus quer tratar você de forma diferente. E às vezes fala assim, eu tenho vivido momentos que eu estou me sentindo dessa forma. E o fato de você, às vezes, ter pessoas perto de você, familiares perto de você, não quer dizer que você está acompanhada. Entenda isso? Porque tem coisas que somente Deus sabe. E somente Deus pode tratar. Não adianta você chegar no seu marido, desabafar, chorar, seu filho e tudo mais. Parece que cada vez que você desabafa com alguém fica pior. Sim ou não? Fica pior. Parece que a tempestade aumenta. Parece que o vale fica mais fundo. Parece que chega ao fundo mesmo de um abismo, ou além dele. Por quê? Porque tem momentos que você vai ficar sozinho, mas sozinho e Deus. Mas ao mesmo tempo, o diabo também. Ali Jó observava que o diabo estava, porque o diabo estava agindo, porque ainda não tinha acabado nada que ele havia cometido, mas Jó também sabia que tinha a presença de Deus. Jó sabia que tinha a presença de Deus. Olha o que diz aqui, ó, no 12: levantando-se de longe os olhos, não o conhecendo, levantaram-se a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó no ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Olha só que forte. A dor era muito grande, e Jó estava sozinho. Mas diante de tudo aquilo que procedia, a maldizente da sua mulher, Jó entendia que Deus ia operar. Jó, ele responde com integridade e fala: olha, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. É a participação de alguém que entende que não precisa de nada desse mundo. Da mesma forma que ele veio, vai voltar. Ele estava dizendo e declarando que, fala assim: olha, o que você está falando, se Deus quiser, pode me dar novamente. Se Ele não quiser, não tem problema, porque eu vim nu, eu vim sem nada. Ninguém aqui nessa terra, irmãos, traz alguma coisa. Ele também não leva nada. Tudo aquilo que nós juntamos, riquezas, tudo isso aí são, diante das coisas, diante da vontade de Deus, coisas perecíveis. São ferrugens, são traças, são coisas que passam, mas as palavras de Deus nunca vai passar. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor nunca passarão. E Jó, ele sabia disso, entendia disso, e sabia que a qualquer momento o Redentor iria ter com ele sobre essa terra. Qualquer momento Deus ia bater o martelo. Deus está prestes a bater o martelo da justiça na sua vida. Deus está prestes a bater o martelo da vitória na sua vida. Não há nada que cerca Deus, entenda disso. Não há nada que
Muitas vezes você está com os braços estendidos, você encolhe os braços, você retira as suas orações, mas Deus não está com suas mãos encolhidas. Diga glória a Deus. E ele sabia. E Jó disse: nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus não. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Jó entendia. E deixou bem claro diante da sua mulher, das suas indagações, que havia um Deus que poderia justificar. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nem sei que tudo pode, nem os seus planos foram frustrados. A Bíblia diz que Jó foi restituído tudo em dobro. Todo mundo conhece essa passagem. Tudo que Jó perdeu, ele foi restituído tudo em dobro. Ganhou tudo em dobro. Mas uma coisa que me chama a atenção em tudo isso aqui, Jó poderia ter abandonado todo mundo também, mas Jó não abandonou as pessoas que o negaram. A Bíblia diz que Jó orou e orou pelos seus amigos, orou por todos, e foi nesse momento que Jó recebeu toda a sua restituição. Foi no momento que ele entendeu que o conceito da oração não está só em pedir por você, mas em pedir para as pessoas que estão precisando também. Porque tem pessoas que precisam de mais tratamento do que você. E muitas das vezes você acha que você que precisa de tratamento. Mas Deus coloca você na prova, coloca no desafio, para você ganhar força dentro dessa prova, para que você ajude muitas pessoas. Diga glória a Deus. E a sorte de Jó foi restituída. E Deus vai restituir a sua sorte. E Deus vai restituir a nossa sorte nessa noite, em nome de Jesus. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja